Oi gente, tudo bem? Estou aqui de novo e hoje eu queria falar sobre as redes sociais, entendendo um pouco os impactos que ela tem na vida de cada um. É importante entender que o mundo virtual ele faz parte da nossa realidade hoje. E diante da quarentena, a gente pode até pensar que o mundo está mais virtual ainda, porque foi uma forma que as pessoas encontraram de manter e sustentar os laços amorosos, das amizades, do trabalho, diante do isolamento social. Então achei que seria pertinente falar sobre esse tema diante do contexto atual também. Então, para começar a falar das redes sociais, é importante pensar um pouco a respeito da atualidade. O mundo contemporâneo, como Lipovetsky nomeou, é a hipermodernidade, enfatizando aí que é o mundo dos excessos, desse hiper. E ele destaca dois fenômenos, que é o hipernarcisismo e o hiperconsumo. O hipernarcisismo está ligado a essa ideia de um destaque e valorização cada vez maior da imagem. E o hiperconsumo, atrelando a isso até, tem a ver com essa questão de que nós também viramos mercadorias. Então a gente também está tentando vender a nossa imagem nesse mundo, dito capitalista. Podemos dizer, nessa lógica, que as pessoas estão inseridas num contexto de extimidade. O que é isso? As pessoas começam a exteriorizar a sua própria intimidade, buscando uma certa validação no outro, do que a pessoa é ou até do que a pessoa quer aparentar ser. Então as pessoas começam a ficar muito submetidas a esse outro e a certas aprovações virtuais, A gente pode até pensar como inserido nisso estão os comentários, as curtidas, as seguidas. A gente pode até dizer que começa a surgir uma certa estranha intimidade entre as pessoas. Como as pessoas começam a expor cada vez mais algo íntimo delas, as pessoas começam a ter a sensação também que elas estão mais íntimas. Então as pessoas começam a ser invadidas por olhares, como elas também começam a invadir o seu próprio olhar nas vidas alheias, mas esse alheio que começa a se tornar íntimo, como eu falei, devido a essa exteriorização. Mas é importante entender que o que está sendo visto trata-se de algo fragmentado, porque a pessoa escolhe o que ela quer expor, os momentos que ela quer compartilhar e ainda dá um certo filtro a esses momentos. Então é importante entender que são visões fragmentadas, apesar de, nesse espaço, muitas pessoas estarem tentando formar, construir imagens de que elas são inteiras, completas e perfeitas, o que é paradoxal. As pessoas tentam construir esse lugar de completude, de plenitude, a partir de uma visão fragmentada e selecionada da sua própria vida, da sua própria história. E havendo ainda, como eu falei, certas distorções também, a pessoa pode modificar o que está ali em busca de tentar transmitir uma certa imagem específica. Então as imagens elas também são construídas. Então trata-se de um mundo mediatizado e conectado que as pessoas começam a fazer hiperexposições de si mesmas. Ou seja, colocando esse caráter do hiper, do excesso. Há um excesso de exposição da intimidade, mesmo que de forma distorcida. Então é importante entender que esse mundo virtual ele começou a ser cada vez mais naturalizado no nosso cotidiano. Com isso as pessoas elas param de perceber os efeitos que isso tem no cotidiano, porque fica algo tão natural que a pessoa para de entender como que isso afeta e impacta. Importante ressaltar que a gente hoje em dia a gente não pode falar mais de uma diferença, uma dicotomia aí entre real e virtual. A gente pode falar hoje entre virtual e presencial, porque a virtualidade, como eu falei, o mundo virtual está cada vez mais fazendo parte da nossa realidade. Então, como eu falei, é uma forma também que as pessoas estão encontrando de manter e sustentar certos laços. Os laços sociais também se dão por aí, mas é preciso ter um certo cuidado para não ser um ambiente de errância. Como eu falei já em outro vídeo,
A errância é quando a gente fica se perdendo, né? Quando a gente muda de lugar o tempo todo. Quando eu falo mudar de lugar, pode ser, né? Mudar de relacionamento o tempo inteiro, mudar de emprego o tempo inteiro, mudar de cidade o tempo inteiro. Enfim, a pessoa fica tentando encontrar um lugar, né? E com isso ela acaba se perdendo, mudando o tempo inteiro de lugares. E a rede social, ela tem algo de uma certa errância, porque a pessoa começa a circular em vários espaços ali, tendendo a um certo infinito, né? De uma circulação ali que não tem fim, de páginas em páginas, de perfis em perfis, né? De fotos em fotos, enfim, a pessoa começa a ir se perdendo nesse espaço, tendendo a essa certa errância. E acaba que ela vai se naufragando mesmo nesse mundo de imagens. E é um mundo também, né, de diversos imperativos e demandas, que mostra o tempo todo o que você deve vestir, como você deve agir, como você deve ser. Tem os digital influencers aí falando, né, sobre diversos temas, exteriorizando a vida deles como um molde de vida também, que deve ser seguido. Então é cheio de imperativos, né? Seja assim, faça assim, compre isso, e demandas que vão também fazendo com que o desejo da pessoa seja enfraquecido. E acaba também sendo um ambiente de muitas comparações, né? A pessoa pensa em tudo isso que está sendo exposto da vida do outro e o que ela não tem. Então é algo que vai fazer com que ela também se sinta em débito, em dívida com muita coisa, né? Com muita coisa que ela queria ter, com muita coisa que ela queria fazer, ou até maneiras que ela queria agir, que ela não dá conta e vê o outro ali agindo assim, fazendo aquilo, comprando aquilo, e aquela sensação de que algo sempre está faltando. Então a gente pode dizer que isso escancara a nossa falta. Mas como eu tenho falado em vários vídeos, eu sempre pontuo essa questão da falta. Que a falta, ela faz parte da vida, que nós somos seres da falta, né? Falta a ser. Que é importante a gente aprender a conviver com a falta, porque algo sempre vai faltar, a falta sempre vai aparecer. Mas o que acontece nesses ambientes virtuais, com essas faltas escancaradas, é que as pessoas começam a procurar um lugar nesse espaço onde nada falta, um lugar de completude, como eu falei, e tem pessoas se mostrando estarem nesses lugares. Então as pessoas vão se alienando e se iludindo de que esse lugar existe e começam a cada vez mais consumir, né, esse espaço das redes sociais à procura desse lugar, levando até um certo ciclo aí compulsório que a pessoa tem até dificuldade de sair dele, se sentindo até de uma certa forma paralisada nesse ambiente virtual. E a pessoa também pode começar a achar que ela pode tudo ver e tudo observar, né? Alienando ela também de que há uma falta aí, né? De que é impossível ela ver e observar tudo. Mas como as pessoas estão postando ali o tempo todo o que elas estão fazendo, dá essa sensação de que você não está perdendo nada. O que obviamente é uma sensação ilusória. Mas muitas pessoas se prendem a isso também para ser uma forma de lidar com a falta. Importante entender também que nesse ambiente das redes sociais, o algoritmo, né, provoca uma certa bolharização. O que é isso? As próprias redes sociais, as mídias, elas começam a indicar para você e mostrar para você coisas semelhantes ao que você já vem curtindo, ao que você já vem seguindo, né, te colocando em uma certa bolha, te colocando para consumir coisas semelhantes ao que você já vem consumindo ali. Quando eu falo de consumo, não necessariamente é de compras, mas de consumir, investir ali uma certa energia. O que acontece? As pessoas começam a conviver mais com o que é igual, né? Com o que está nessa certa intimidade delas, como se ela não tivesse que conviver com o que é o estranho a ela. O que pode fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais intolerantes com as diferenças, contribuindo, né, com isso, na verdade, porque é algo que hoje no mundo contemporâneo a gente vê que isso está muito intensificado, essa dificuldade de conviver com o que é estranho, com o que é diferente a mim.
resultando até em um certo ódio, né? Um ódio a esse outro que é estranho de mim. Então é muito importante entender como esse algoritmo das redes sociais contribui com isso por promover, né, uma certa polarização. O que cria também um paradoxo, porque nas redes sociais, como eu falei, do hipernarcisismo, as pessoas elas querem ter um certo destaque ali. Elas querem se sentir únicas, se sentir especiais, sentirem que estão sendo olhadas. Mas ao mesmo tempo, também com esses imperativos que tentam moldar, né, as formas delas serem e agirem, essas convivências com aquilo que é semelhante, vai fazendo com que as pessoas vão entrando numa massificação. Vai, de uma certa forma, deixando todo mundo igual. Então a pessoa quer ser diferente, mas ao mesmo tempo está ficando cada vez mais todo mundo igual. Até porque é um espaço também que vai se formando certas identificações com o que você está seguindo. Né? Não é à toa que tem o termo aí, influenciador digital. Porque a pessoa é influenciada mesmo, né? Tem uma certa identificação ali. Então, sim, a pessoa, ela, né, é impossível se dissociar disso, é impossível não ser influenciado, não só no meio digital, mas na vida, né? A gente constrói, sim, identificações, mas é importante entender como isso pode se intensificar nesse espaço e fazer a pessoa cada vez mais ir se perdendo de si mesma e dos seus próprios desejos. Falando em identificação, é um espaço também que a pessoa ela pode fazer numa criação ali de si mesma, experimentando diversas identidades, né, que a gente pode dizer nesse espaço. Como ela quer se mostrar e também como ela quer que o outro a veja. Então é como se ela pudesse circular ali também com vários personagens dela mesma, criando aí uma certa infinitude de possibilidades do que a pessoa pode ser, né? O que contribui aí com essa certa errância e a pessoa ir se perdendo dela mesma. E falando também em identidade, o que a gente pode dizer desse mundo das mídias, desse mundo do espetáculo, é também que a pessoa tenta moldar a sua identidade como se fosse uma obra de arte. A gente já pode até dizer que as redes sociais é um palco onde a pessoa faz ali um show da própria vida dela. Cada um fazendo o próprio reality show, né, da sua vida. Então é um mundo onde a visibilidade, a imagem fica em primeiro lugar e os atos, as atitudes, os fatos vão ficando em segundo plano. É até perigoso que com esse destaque às imagens a gente pode dizer de um declínio da palavra. Se você observar, as redes sociais que faziam mais sucesso há um tempo atrás, por exemplo, o Facebook, permitia que a pessoa postasse um texto, né? Construísse um perfil, usando aí de muitas palavras para dizer sobre si. Mas o Instagram, né? Agora ainda tem o TikTok, que são redes que estão bombando atualmente, elas limitam cada vez mais o espaço da palavra. Por exemplo, para você fazer um post no Instagram, tem que ter sempre uma imagem. Mesmo se você quiser postar um texto, tem que ter ali uma foto, uma imagem associada a ele. E o espaço também de escrita vai ficando cada vez mais limitado, né? A intenção é de ser um consumo ali rápido de imagens mesmo. Então a pessoa não tem espaço para ir elaborando muitas coisas ali por meio da palavra, da linguagem. Então isso é muito perigoso, porque a linguagem, a palavra, ela é muito importante para a gente fazer elaborações individuais, particulares, singulares. Então o que a gente vive, né, é algo da ordem em que se perde um olhar para a singularidade de cada um. E isso é muito perigoso. Então, olha, sim, as redes sociais, elas são importantes no mundo de hoje, elas fazem parte da nossa realidade. É por lá que muitos laços, né, sociais são construídos e formados. Então, não é também se segregar disso, né? Não é essa a solução. Mas é cada um encontrar a sua própria solução e maneiras de lidar com esse espaço. Então é importante refletir acerca de tudo isso para a pessoa começar a entender qual que é o seu lugar ali, né, nesse espaço das redes sociais, que é um lugar individual, um lugar singular. Conseguindo se segregar aí dessas demandas e desses imperativos, né, entendendo o lugar também do seu desejo e não se alienando e se iludindo nesse todo fragmentado. Ou seja, nesse lugar que é
transpassado como um lugar de completude, mas que na verdade é uma imagem construída, uma imagem distorcida, onde também o que você está tendo é uma visão fragmentada sobre ela. Então é importante que as pessoas consigam fazer o menos nessa circulação sem fim errante, né, sabendo encontrar ali as suas soluções para lidar com esse espaço. Então é isso. Muito obrigada. Eu queria deixar essas reflexões com vocês hoje. Ainda mais que, né, no momento atual de quarentena, as redes sociais estão sendo mais usadas ainda, então é importante, né, parar para pensar sobre esses pontos e sobre como elas têm impactado as nossas vidas. Se alguém tiver alguma sugestão, dúvida, comentário, como sempre, fiquem à vontade. Espero ter contribuído de alguma forma. Obrigada!